Olá, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai ser com o advogado Leandro Sender. Ele é especialista no mercado imobiliário. Posso dizer assim, Leandro? Como é que é? Obrigada aí por você ter aceito mais uma vez o nosso convite de estar aqui com a gente. Obrigado, Cris. É sempre um prazer participar aqui com você. Já temos aí uma amizade de longa data, então sempre que a gente consegue fazer junto é bastante agradável. Muito obrigada. Aí vamos conversar hoje sobre um assunto que está assim, o Rio de Janeiro saiu um pouquinho atrasado, mas vamos dizer assim, está correndo atrás do prejuízo, né? Que são os imóveis mais compactos, né? Os famosos agora estúdios, né? Vamos dizer assim, e que estão ganhando fôlego em vários empreendimentos, desde a gente pode dizer assim, da Barra, passando pela Tijuca, Centro, Zona Sul, até fora da cidade do Rio, né, em outros municípios, região dos lagos. Mas isso a gente está falando de prédios novos. E tem os prédios, né, antigos, vamos dizer assim, que também estão querendo se beneficiar, né, os proprietários desse aluguel de curta temporada ou short stay, né, como é mais comumente usado. E aí a gente queria conversar com você para poder, para quem está nos acompanhando, entender como funciona, né, tanto para a pessoa que tem um imóvel e que agora tem até prédios sendo construídos voltados assim, é mais para o investidor, para justamente ele comprar e colocar a unidade dele, né, nesse tipo de locação. E para quem mora num empreendimento, né, num condomínio que já é antigo, mas tem essa vocação também por conta da localização. E como é que é feito isso assim, né, já que existe já para os prédios que já são consolidados, tem a convenção permite, não permite? Acho que é uma discussão pertinente, saudável e para a gente entender o que é possível e o que não é possível. Acho que vai ficar pouco tempo, hein, Cris, essa gravação para conseguir Também falar acho. tanto. Então, vamos lá, vou voltar um pouquinho só para a gente conseguir traçar um contexto e entender como chegamos onde chegamos. Isso. É, a Lei do Inquilinato, a Lei 8245 de 1991, ela estabelece a alocação por temporada. E o que é a alocação por temporada? São aquelas locações residenciais de até 90 dias. Tá. E aí surge essa lacuna, né? Surge essa dúvida. Se é até 90 dias, então é de 1 a 90 dias. E aí surge a discussão. É esse o motivo da discussão. Então, muitos entendem que essa locação short stay, essa locação que até criaram um novo nome, né? Locação curtíssima temporada, locação de Tá. curta temporada, são nomes que foram criados. Eles vêm muito por conta dessa previsão legal. Locação por temporada, que é a locação para a residência temporária do locatário, não podendo superar 90 dias. Então ela surge Tá. daí. E aí daí vem diversas questões que vêm cada vez mais sendo debatidas e discutidas para chegar em algum ponto de equivalência. E o STJ, ele tem já se manifestado algumas vezes sobre essa questão. Então, nós já temos já uma posição, não vou dizer consolidada, mas uma posição já bem firme no STJ, e a partir daí que vem sendo pontuada, praticada em todo o Brasil. Como é que funciona? É, o que é a grande questão, e até já passando até um pouquinho, a grande questão que gera essa turbulência toda a alta rotatividade de pessoas que entram e saem de um condomínio. Sim. E daí segue a premissa que o condomínio não é preparado para receber essa alta demanda de pessoas. Entra e sai, isso gera risco à segurança, gera risco ao sossego das pessoas e por aí vai. Sim. Então, o que o STJ tem praticado hoje? Já tivemos algumas decisões e o STJ entende que essa locação por curtíssima temporada, né, entre aspas, porque sabemos que é uma criação Sim. de um nome que não existe nem na doutrina, nem na legislação, ela é uma locação atípica. Não seria nem a locação residencial, nem a Sim. locação por temporada e nem uma hospedagem. Não seria nenhum desses. Então seria uma Tá. locação atípica. E a partir daí entende que uma locação atípica não poderia ser praticada em um imóvel residencial. Então eles entendem que se imóvel é residencial, não poderia ter esse tipo de locação. E aí vem esses novos empreendimentos. Você Sim. tanto falou. O que agora o mercado está praticando? Agora tem os estúdios. Antigamente eram conjugados, passou para loft, agora é estúdio, né? É verdade. Evolução da engenharia de incorporações. Então, o que eles fazem hoje em dia para poder permitir? Eles já incluem na convenção condominial uma cláusula específica
e clara, estabelecendo que essa modalidade de locação é sim permitida. E Tá. uma vez inserida essa previsão na convenção condominial, essa modalidade passou a ser permitida, caindo por terra qualquer outra discussão que não seria mais permitida. Então vamos lá. Por exemplo, vamos dizer assim, esses prédios que estão nascendo, que tem esta vocação, né? Porque até agora o mercado chega aqui, é o nome moradia híbrida também, né? Porque se a pessoa quer adquirir uma unidade dessa, que tem essa vocação, mas ela não vai usar o ano inteiro. Então ela usa uma parte, a outra ela pode colocar para locação, e aí pode ser, como você disse, a locação atípica, né? O short stay, enfim, essa, mas aí vai estar nesses prédios que estão nascendo, nesses condomínios, já escrito, ou seja, previsto na convenção que é permitido esse tipo de locação. E É aí isso, é bom exatamente. para quem está nos acompanhando também ficar atento, porque se de repente ele quer comprar uma unidade, mas para que ele usufrua, ou para morar, né, permanentemente, ou para vir de vez em quando e ter a segunda moradia, ele também vai estar ciente que no prédio que ele está adquirindo uma unidade, né, compacta, estúdio, o nome que quer se dar, né, enfim, vai ter já essa cláusula lá. Então, se ele não quer de repente, ter isso, ele já pode, então, procurar outro tipo de imóvel ou pedir já a convenção para que se não ter surpresas, certo? Desses novos Exatamente. que estão surgindo, correto? Exatamente. Tá. E quem já está nos prédios já, né, que já tem a É. convenção que não previa Esse, isso, esse é o problema. Porque esses prédios novos já são vocacionados para isso. Então, já tá. são preparados para isso. Então, normalmente, ele já tem portaria eletrônica, ele tem uma estruturação com áreas comuns que já vem para receber pessoas com maior fluxo de entrada e saída. Então, ele é Sim, estruturado para isso. E a convenção dele, igualmente, é preparada para isso. A questão toda são os prédios antigos. E não só estúdios, apartamentos de um, dois, três, quatro quartos. Que tá. aí é um cenário bastante nebuloso, né? Porque muitas pessoas praticam essa forma de locação, enquanto outros não querem morar no imóvel que tem essa forma de locação por questões lógicas, risco à segurança, à saúde, etc. Isso sim, Aí uns também colocam que as pessoas não cuidam, né, assim, não tem aquela preocupação, aí prejudica as áreas comuns, né? Não tem aquele cuidado do morador, né? Porque não tá nem aí destrói vamos dizer, um lounge, ou faz besteira na piscina, então, aí, enfim. é isso. Aí, qual é a recomendação jurídica para esses casos? A primeira coisa, até antes de falar sobre isso, até ponto que você falou dessas várias confusões que aparecem em condomínios, aqui no escritório a gente se depara com tantas situações, mas tantas situações, se Era isso que eu pessoas ia fazem. perguntar, desculpa te interromper, eu falei assim, e os casos inusitados? Você pode compartilhar alguns com a gente nessa coisa enfim. Mas a gente já teve de tudo, assim, né? De mais simples, como festas, assim, é o mais comum, são festas, música alta, muito barulho, Sim, como situações um pouco mais delicadas, como pessoas fazendo sexo na varanda, andando nuas nas áreas comuns, indo na piscina, pelado. Então, assim, situações que geram uma preocupação maior, de sim. pessoas dormindo no corredor, que chegam bêbadas, caem, dormem no corredor e ficam dormindo ali. Então, são cenários realmente preocupantes. Mas voltando, qual é a solução? Qual É, que é a solução? Como eu falei, o STJ ele tem um entendimento hoje, mas é entendimento. Nada impede que amanhã esse entendimento mude. Entendimento é entendimento, não é lei. tá, Até depois um ponto importante para a gente falar que é o novo Código Civil, mas tá. entendimento é entendimento. Então, hoje, qual é o entendimento do STJ? São locações atípicas e, sendo condomínio residencial, não se poderia praticar essa modalidade de locação. Qual que é o ponto? Em uma dessas decisões do STJ, um dos ministros que foi divergente, ele entendeu o cenário um pouco diferente. Ele defende o seguinte: se a lei diz que locação por temporada é locação de até 90 dias, e é uma locação residencial, não podemos nós mudar esse entendimento do legislador. Então, Tá. qualquer tipo de locação de 1 a 90 dias é sim uma locação residencial de temporada. Então, o síndico hoje que queira mudar vai ter duas alternativas. Primeira dela, três alternativas, na verdade. Primeira Tá. dela, se vai dizer que está proibido, manda uma comunicação e diz que está proibido, de acordo com a decisão do STJ, o que eu não recomendo. Segunda possibilidade, convocar uma assembleia.
e aí, por maioria simples, ratificar a posição da STJ, ele convoca uma assembleia e faz uma votação onde, por maioria simples, ratifica a posição da STJ e estabelece que é proibido na forma que o STJ vem decidindo. Ou a terceira, que seria a mais segura e realmente a mais difícil de se conseguir, seria alterar a convenção para proibir. Tá. Essa seria a formatação mais segura, porque nesse formato não importa se tem ou não mudança de entendimento, com uma alteração na convenção, quórum de dois terços, o condomínio fica seguro. Que agora realmente aquele ali é a forma mais segura de se agir. Mas é difícil. Então nós temos esses três pontos, os dois extremos e um intermediário. Eu não recomendo que se faça sem nenhuma assembleia, que o síndico unilateralmente mude o entendimento. É porque a Isso que eu ia gente, falar, porque ele não fique com essa responsabilidade sozinho, né? exatamente, até porque existem muitos princípios que são aplicados na seara condominial, como por exemplo a questão do costume. E costume, ele gera gera um impacto dentro da seara condominial. Teria uma força de lei, seria os princípios da surrécio, suprécio. Então, não poderia o síndico unilateralmente mudar uma posição que já vem sendo adotada há alguns anos. Então, a recomendação mais factível é convocar uma assembleia. A gente pode até discutir quando, dois terços ou a maioria simples, mas sempre convocar uma assembleia. E o mais importante, que não necessariamente vai convocar uma assembleia, vai mudar a convenção para proibir, pode também regulamentar. O condomínio pode regulamentar Hum. essa forma de locação. Por exemplo, pode estabelecer um mínimo de 4 dias, 5 dias, 6 dias, 3 dias, 20 dias, 40 dias, não importa. Então, era isso que eu ia te perguntar. Há essa possibilidade de, por meio de uma assembleia, determinar, olha, vamos aceitar, mas com essas regras aqui. Então, isso também é possível. Sim, eu, eu já alterei a convenção, já participei de assembleias de vários condomínios. Tá. E cada um tem uma dinâmica diferente. Então, é muito importante o advogado e o síndico analisarem a situação do condomínio para orientar eles de uma forma que seja mais coerente para esse próprio condomínio. Não adianta tomar medidas radicais, do dia para a noite achando que vai resolver um problema. Você vai acabar criando novos problemas. Então é muito Exatamente. importante que o advogado tenha essa cautela de orientar. Ó, já está acontecendo isso há muito tempo. Vamos ver se a gente muda a convenção, se a gente faz uma assembleia, mas sempre fazer a assembleia. Vamos regulamentar, vamos proibir, vamos fazer o quê? Porque tem que pensar também no outro lado. Você vê, o locatário, o locador, o proprietário do imóvel que aluga esse imóvel pelo short. A gente fala Airbnb, mas vamos lembrar que não é Airbnb, é qualquer tipo de plataforma. Sim, Seja digital ou não, pode ser um contrato por escrito através de diárias que vai gerar a mesma proibição. Não importa o meio que o imóvel é alocado. Então a gente fala tá. muito em Airbnb pela comodidade de Sim, uso, porque sim. todo mundo Mas conhece esse pode ser formato de qualquer. aluguel, Tá, mas pode ser qualquer. qualquer forma. Tá. Então, eles não podem de dia para noite dizer que está proibida essa modalidade do Airbnb, porque tem o outro lado, como eu estava falando, que é o do proprietário. Por exemplo, se nunca foi proibido, às vezes eu já fiz contratos para 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu fiz um contrato para daqui a 6 meses. Então, se de repente, quando me manda uma notificação dizendo que está proibido, eu, condômino que já tenho contratos assinados por vários meses, vou entrar com uma ação contra o condomínio. Se eu vou ganhar ou se eu vou perder, é outra história e aí vai ser outro entendimento. Mas isso vai gerar um custo para o condomínio. Vai ter que Sim, contratar um advogado, vai ter que apresentar defesa. Então é muito importante que o síndico tenha essa habilidade social de conduzir uma assembleia para evitar novos atritos. A ideia é resolver problema, não criar novos. sim. Então é muito importante a ideia da mediação condominial. A gente fala muito em mediação, mas esse é um cenário muito importante de mediação condominial. Contratar uma pessoa especializada, pode ser o advogado, pode ser outra pessoa especializada, um mediador, para tratar da situação e encontrar um meio termo entre todos que consigam conviver em harmonia. É, porque aí tem aquele também que de repente está querendo, sei lá, adquirir um outro imóvel, e aí aquele está sem utilizar, e aí ele quer fazer isso, né? Aproveitar que está numa boa localização, né? Enfim, está no local bacana, é o que você falou, tem que escutar também o outro, né? Os dois lados, né? É isso. E Por- aí tomar medidas que possam também beneficiar os dois lados sem ficar ah, puxando só para um lado. exatamente, porque é, algumas coisas são importantes, né, de você analisar. Teve um caso, até só um exemplo que eu vou dar, eu gosto de dar sempre esse exemplo da dificuldade, porque vamos aqui falar dos dois lados, né? A gente já falou do Sim, proprietário, já falou do condômino, sim, e do condomínio como um todo, mas tem alguns cenários que é importante ter pensar do lado do condomínio. Só voltando um pouquinho, só para poder dar claro, esse exemplo que é importante, eu advogo para um condomínio em Ipanema e eles me contrataram para regulamentar. Eles regulamentaram, eles não proibiram. Eles criaram uma série de regras para poder
utilizar para Fazer o poder fazer essa alocação. Mas Aham, a gente pegou para analisar e aí por isso que a gente até orientou. O que acontecia? Tinham vários imóveis que eram utilizados com essa modalidade de locação. Então não adianta você vir e proibir. Vou tá. proibir porque eu quero proibir. A demanda de proprietários que utilizavam era muito alta. Então, assim, vamos tentar chegar no meio termo. Mas a gente Uhum, analisou os documentos e o que que o síndico fez para tentar criar algum tipo de segurança a mais? Ele pegou uma ficha e pedia para todos os proprietários que entrassem, todos os locatários que entrassem, preenchessem a ficha e o porteiro tinha que fazer esse controle, né? Entregar a tá. ficha, analisar. Uma Qual que era o triagem, né? problema? É, uma triagem. Aí, então, em 18 meses, tinham quase 200 pessoas que entraram nesse imóvel. É um volume altíssimo. É um volume muito alto de pessoas. Mas o ponto principal não era esse. É, o que acontecia muito, a gente começou a pegar as fichas e tinham fichas em japonês, em espanhol, em francês, em inglês, em todas as línguas. Então, assim, e esse é um dos pontos de defesa para aqueles que acham que não pode se permitir. Porque o Sim, condomínio não tem essa estruturação para receber pessoas, turistas, como um hotel tem. E o sim. porteiro, ou qualquer um de nós também, dificilmente teria a capacidade de falar em tantas línguas diferentes para conseguir fazer a Sim. triagem necessária. Então, na prática, ele entregava um papel, a pessoa escrevia ali qualquer coisa na sua língua nativa, muitas vezes não era português, obviamente, e entravam. E o porteiro simplesmente entregava o papel e guardava o papel. Então, muitas vezes, esses mecanismos de segurança não são tão seguros como a gente acha. É, e Então, aí, só. e aí qualquer um, te cortei, mas aí qualquer um poderia, né, entrar É, no edifício, né? E- exatamente. E aí, sim, tem outros mecanismos que você pode exigir, que hoje em dia se faz, que é pedir para o proprietário enviar a lista das pessoas que estão autorizadas a entrar. Sim, você consegue criar outros mecanismos de segurança, mas é muito importante lembrar do ponto focal aqui. O STJ hoje tem entendimento de que, sendo o condomínio residencial, não é permitida essa modalidade de locação. Esse Tá. é o entendimento da STJ. Então, pessoas que queiram comprar um imóvel com essa finalidade, com essa vocação, pesquisem as atas assembleares, conversem com o síndico para saber se tem alguma proibição, para também não comprar o imóvel e, posteriormente, acabar sendo frustrado com o seu objetivo, que era alugar nesse formato. É, porque aí a gente está falando também, assim, a gente está chegando ao finalzinho do primeiro bloco, mas eu queria já deixar isso para o próximo, que é assim, o que a gente está falando, são os novos que estão surgindo, já estão com essa vocação, tem os que estão antigos, que como você deu exemplo, até já praticava, né, e tal, e aí agora já está que foi criadas regras para ele, mas tem aquela pessoa também que está querendo comprar uma unidade para investir que já está pronta, já é antiga, porque de repente é uma oportunidade, e aí fica como? A atenção que você já chamou agora, eu queria que você falasse mais um pouquinho sobre isso no próximo bloco. Pode ser? A gente já volta. Um minutinho, a Combinado. gente já volta. Olá, e voltamos com o advogado Leandro Zender, que vai falar para a gente no primeiro bloco estava falando do que é preciso, né, desse olhar para quem está querendo comprar um imóvel que já existe e que ele saber se tem a vocação ou não, que você falou, chamou atenção, né, assim, fez essa ressalva para que as pessoas procurem saber se é possível ou não, né? Então, vamos lá. É muito importante que o novo proprietário, aqui a gente vai voltar não, a gente vai falar um pouquinho agora da pessoa que queira comprar um imóvel, né? Então, a Isso, gente, que é o imóvel que já é, está pronto, né? é Enfim, isso. não é um imóvel que está sendo já criado para essa natureza, que ele sabe que ele está no stand comprando um imóvel que vai ser construído, ou retrofit, que está tendo muito retrofit também, que as pessoas estão, principalmente na Zona Sul, já lançando ele pronto. A gente teve também um exemplo Ah, no centro do Opportunity, no antigo Hotel São Francisco, que hoje é o Casa Mauá, o residencial está aí, as pessoas já estão, quem comprou para investir com aluguel já estão com uma rentabilidade boa, que é o que o mercado está comentando. Vai ter um lançamento no bairro Peixoto, em Copacabana também, que a pessoa já vai comprar, já está pronto com essa. É um antigo hotel também, que era o Hotel Santa Clara. Então, assim, vários hotéis também passando por essa, né, transformação, virando residenciais com esse foco. tá se fazendo muito isso com hotéis, porque o hotel já é preparado um pouco para isso, né? Para o residencial com essa finalidade, porque são quartos. Então já Sim, são os estúdios já previamente prontos, a gente tem que só dar uma montada para ser algo mais definitivo, né? Para ter um caráter mais residencial de moradia. Ele já está pronto. Então, assim, só até fugindo um pouco do assunto, mas é interessante, porque está sendo lançado sim. muitos e muitos empreendimentos com essa finalidade.
Sim, Teve o caso Mauá, tem um outro agora sendo lançado do lado do Santos Dumont, ali em frente ao AB. Tem esse do Barre Peixoto, são vários e vários mesmo. E, e aí, o que que precisa ser feito, que a gente estava falando? E eu isso, queria falar, é cada vez mais trabalho, mais cuidado que o proprietário, que o novo proprietário tem que ter, que o interessado tem que ter, que o advogado também tem que ter. sim, Porque o advogado vai ter que entender qual é o objetivo do seu cliente. Ele quer comprar um imóvel para fazer a locação short stay, locação de curtíssima temporada. Então, o advogado vai ter que ter o cuidado de analisar as atas de assembleia todas, analisar a convenção condominial, conversar com o síndico, conversar com o administrador para saber se alguém faz, é proibido, é permitido, quais danos já foram causados? Existe algum tipo de regramento próprio para isso? Já foi feita alguma modulação nas regras que podem ser feitas ou não? Então, o advogado e o adquirente eles têm que ter um cuidado muito maior, muito maior. E o principal ponto sempre é a convenção condominial. Mas, nos casos de condomínio com prédios antigos, ou prédios já construídos não muito antigos, dificilmente a convenção tem alguma previsão sobre isso, a não ser que ela tenha sido alterada exatamente por recentemente. conta desses fatos, É, recentemente. exatamente. Então, Não, e assim, foi bom você chamar a atenção, porque assim, a gente sabe, né, cada um, uma outra coisa também que é fundamental é quando você vai comprar um imóvel também, enfim, o papel do corretor é muito importante, né, porque ele, enfim, ele detém conhecimentos, ele vai orientar essa parte da negociação, é importante também a figura do advogado, enfim, tem uma série, né, de profissionais importantes nessa aquisição, porque, querendo ou não, ou para investir ou para morar, é um investimento, né? Às vezes é uma economia de uma vida, às vezes é uma indenização que você recebeu, é uma aposentadoria, enfim. Então, assim, tem que ter esses cuidados e tomar cuidado na hora dessa compra, porque às vezes, assim, até quando, né, tá visitando o imóvel e de repente encontra o proprietário, e aí, sei lá, a pessoa fala, ah, pode e tal, assim, atento e pedir, né, o que vale o que está escrito e o que não está é isso. escrito É ali, isso. que não É isso. permite, né? Foi um ponto muito importante que você falou do corretor, porque o interessado ele pode já pedir para o corretor buscar um imóvel para ele que tem essa vocação, pronto, Exato. preparado para isso. E aí é o corretor que vai ter que ir atrás dessas informações. Olha a importância de ter um corretor muito estudado, bem informado e Sim, com um vasto conhecimento, porque ele sim ele pode fazer essa busca. O corretor ele tem total capacidade para poder analisar uma convenção condominial, para verificar atas de assembleia, para saber se existe algum regramento ou não. O corretor, ele tem esse estudo e deve ter esse estudo e esse preparo. e Então, é até muito para importante você ter fornecer trazido isso. desculpa até assim te cortar, e até para fornecer vamos dizer assim, para o futuro proprietário e para o advogado que está o acompanhando, ou enfim, para que ele já possa ter acesso, né, a poder verificar essa documentação. Então, assim, quem está nos acompanhando, a gente, claro que num programa só a gente não vai conseguir, né, explicar tudo, abordar tudo, mas assim, os pontos principais a gente está tentando trazer aqui. Muito obrigada mais uma vez, Leandro, por estar aqui com a gente, porque, né, a gente está vendo isso acontecer, as pessoas até pessoas que não estavam acostumadas a investir, né, estavam mais acostumadas na poupança, na caderneta de poupança e tal, estão com esse olhar, né, para esse tipo de oportunidade de investimento, né, diversificando a carteira, até o médio poupador, né, o pequeno, dependendo das condições desses estúdios, né, enfim, está dando essa oportunidade. Então, também é um universo novo para todo mundo. Então, é bom, né, ficar atento nos mínimos detalhes para fazer um bom negócio. E no primeiro bloco, você falou sobre a assembleia. E volto eu aqui, né, também na figura do síndico. E olha quantas pessoas envolvidas nesse tema, né, que a gente trouxe para esse programa. Qual é a assembleia? É uma assembleia, uma convocação de uma assembleia extraordinária ou ordinária? Então, essa seria uma assembleia extraordinária, tá? Tá. Que seria focada exclusivamente nessa premissa, seja alterar a convenção ou então simplesmente fazer uma votação por maioria simples, devendo ser consultado um advogado para indicar qual é o melhor caminho a ser adotado por aquele condomínio. Tá? E um Tá. ponto importante que vale a pena trazer aqui, Cris, é que se caso o condomínio opte por alterar a convenção, o quórum é de 2/3, Tá. tá? E quórum de 2/3 não é fácil de ser alcançado. Então é muito importante lembrarmos dos novos mecanismos que o Código Civil hoje nos traz para possibilitar alcançar esse quórum. Quais são? Ótimo. São dois. Primeiro, a Assembleia Eletrônica.
Então, as assembleias não precisam mais ser obrigatoriamente presenciais, elas podem ser virtuais Tá. ou híbridas, que seria uma forma de poder ter o comparecimento tanto das Atingir, pessoas, né? de todo mundo. Tá, E o segundo, que é o mais importante, o Código Civil estabelece que quando a votação em assembleia demandar quórum especial, ou seja, mais que a maioria simples, é possível transformar aquela assembleia em uma assembleia em sessão permanente. Isso significa que, num prazo de 90 dias, você pode convocar quantas assembleias forem necessárias para conseguir atingir aquele quórum. Sempre lembrando que da primeira assembleia para a próxima, para a seguinte, não pode ter mais de 60 dias. Então, entre a primeira e a seguinte, não pode ter mais de 60 dias. Mas entre a primeira e a última, pode ter o prazo máximo de 90 dias. Então, o síndico ele pode convocar assembleias para cada 15 dias, caso a convenção permita, tem que ver qual o prazo para a convocação inicial, mas normalmente são 8 dias, então daria. Então você pode convocar uma assembleia para cada 15 dias para conseguir atingir esse quórum. tá, Isso é permitido. E aí você lembra, você pode fazer assembleias a cada 15, 20, 30 dias de forma eletrônica, totalmente virtual. E aí você tá. consegue atingir as pessoas que não conseguiram comparecer a uma ou a outra para conseguir votar. Entendi. Aí agora uma curiosidade. Esses prédios, a gente está chamando de antigo, né, gente? Mas prontos, né? Prédios que tem até aquele que ainda é considerado pronto, que até com 60, se não me engano, 90 dias ou 6 meses de habite, acho que são 6 meses de habite, ou aquele usado, né? Ou até o mais antigo também. E o que que tem acontecido assim? A maioria desses prédios antigos, um antigo no sentido carinhoso. Antigo que a gente fala é que não tem convenção já atualizada, não foi criado já de Isso. acordo com esse novo momento. Não é nenhum preconceito. Eles já estão optando. Como é que eles estão fazendo assim? Estão sendo flexíveis e aí essas regras está sendo bom para todos os dois lados, para aqueles que querem e para os que não querem, né? Porque, como você disse, tem que ter uma coisa ali no meio termo bom para todo mundo. É por isso que é muito importante que o advogado que oriente esse condomínio, ele analise a situação a fundo. Não simplesmente tem aquela receita de bolo. Pode, pode, não pode, não pode, tem que fazer isso. Você tem que Uhum. entender quais são as dores do condomínio para poder apresentar qual é a melhor forma de solução. E, por exemplo, tem condomínios em que não se pretende proibir, simplesmente regrar. Você quer Tá. regrar para criar algum tipo de modulação, de locação, para conseguir ter algum tipo de controle maior. Tem outros que não, e assim, a situação está tão estressada, mas tão estressada já que não podem admitir, eles não querem admitir ter alguma locação short stay. E aí você tem que analisar o caso a caso para poder orientar qual seria a melhor solução. Então, eu já tive aqui, por exemplo, todos os casos. Aqui no restaurante já se deparou com vários desses casos. Então, Sim, muitos dos casos, a gente, por exemplo, teve um condomínio que o condomínio decidiu que o prazo mínimo seria de 3 dias. Não poderia ter locação com menos de 3 dias. E isso agradou a todos. Quem quer fazer a locação short stay 3 dias é um número suficiente. E quem também não queria que tivesse aquele locação diária, você criou uma regra. Então você conseguiu criar um panorama onde agradou a quase todos. sim. Teve outro, por exemplo, que quis proibir. Então, ele botou que era proibido locação com menos de 30 dias. Eles colocaram 30 dias com um Aí, prazo. E é, aí foi aí realmente para evitar qualquer tipo de locação através de diárias. Então eles colocaram esse prazo mínimo, foi realmente com a intenção de criar uma proibição. de Aí você tem que entender. E esse condomínio que criou essa proibição foi exatamente aquele caso que eu falei. Pessoas fazendo sexo na varanda, pessoas andando nuas nas áreas comuns. Então era uma situação que estava muito estressada já tinha Sim, passado do aí também, limite. né? Você, a pessoa mora, tem família, tem criança, tem uma série de coisas, também não é obrigado, independente de qualquer coisa, não é obrigado a ver esse tipo de coisa, né? Enfim. Exatamente. Exatamente. Então aí assim, você tem que analisar qual é a situação. Analisa a situação do condomínio e te dá o parecer final. Vê o que pode ser feito ali. Agora, uma outra pergunta. Por exemplo, o síndico, né? Coitado, nesses conflitos todos, ele pode ser chamado, por exemplo, aconteceu esse caso, vamos supor, a pessoa estava lá, enfim, aqui foi para a piscina nua. O síndico foi chamado, ele pode chegar, ele expulsa a pessoa, como é que isso, o proprietário vai levar a multa? Como é administrado isso, assim, até pelo síndico, coitado, porque ele responde civil, criminalmente, É, né, também uma série, e também temos os síndicos profissionais também, isso. que não, né, não ficam ali 24 horas no edifício, tem o síndico morador, que é para mim, eu acho que esse é o mais constrangedor, enfim, não sei. É, então, é importante te lembrar que, independente de proibição ou não proibição, eventuais atitudes das pessoas vão gerar consequências. Então, tem que Sim, analisar qual é. Por exemplo, estar fazendo sexo em público. Isso gera um crime, isso é atentado ao pudor.
Então você Sim, pode chamar a polícia, o síndico pode. Caso o condômino ele leve esse não, assunto ao síndico, o síndico deve chamar a polícia para tá, para interromper aquele ato. Além disso, não podemos esquecer que existem as penalidades previstas na convenção e na lei. Então, o síndico tem que notificar o proprietário, não é o locatário, não é a pessoa que estava lá, é o proprietário do imóvel, informando a situação, dando a ele o direito de defesa e aí então multar. tá, Então, sempre que tiver uma infração dessas, também, além de tentar proibir ou regulamentar, não importa, o síndico tem que tomar as medidas que a convenção e a lei permitem. A multa, se for um caso que gere um ato criminal, chama a polícia, e aí você consegue também ter outros mecanismos de conduta. tá. E aí, uma outra coisa, assim, eu quero entrar no que você fale um pouquinho do novo Código Civil, mas é que esse assunto a gente acaba, né, assim, Hum. tem sempre. Eu acho que tenho certeza que o bom senso tem que prevalecer nesse tipo de situação, até porque também são relações humanas, mas também tem a parte do negócio em si, né? Então, o bom senso, e aí, né, para todo mundo. E criando regras e tudo definido fica um pouco mais fácil. Não vamos dizer que é fácil, porque a gente sabe que não é fácil. Mas tendo uma boa. Para esses novos já não existe tanto problema, porque já está ali convencionado que é permitido. E nesses outros, como você trouxe aqui para a gente, há esses canais que podem ajudar. Você colocou aqui, Isso, né? E o regramento isso, também, correto? isso, exatamente. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar que a gente de repente não falou, que você acha que também vale destacar? Então, acho que tem que falar sobre o Código Civil desse novo projeto, que é importante também. Conta pra gente um pouquinho. Então, o Código Civil, nosso Código Civil, que é de 2002, ele está sendo reformulado. Então, existe uma comissão que está estruturando um novo Código Civil, um projeto para um novo Código Civil. E essa demanda está sendo recepcionada pelo Código Civil, que é ótimo, que uma vez tendo lei, acabam os seus entendimentos e você sabe o que pode e o que não pode de forma mais Porque vai clara. estar ali, né? Documentar. Exatamente. Lei é lei. A lei é dura, mas é lei. Então, lei é E, lei. e E como é que está isso no novo código? Assim? Exatamente. Então, vamos lembrar que ainda é um projeto para o Sim, código. Ele pode ser vetado, pode ser alterado, pode tudo ainda. Mas hoje a ideia qual é? É estabelecer que, por ser uma locação atípica, é proibido essa modalidade de locação nos condomínios residenciais. Proibido. Mas a Assembleia perdão, a convenção pode ser alterada através de uma Assembleia para permitir. Então, entendi. seria proibido, porém permitindo uma alteração na convenção a autorizar essa modalidade de locação. E aí seria essa a normativa que o Código Civil traria para essa modalidade de locação. E aí, como você está colocando aqui, vamos dizer assim que nós estaríamos assim, vamos dizer, não resolvendo, mas já estando mais É, na linha, no caminho é de isso. estamos embasados, é É isso? isso. E aí reforça ainda mais a importância da análise da convenção condominial, né? A importância das novas incorporações. E aí, assim, é até legal a gente falar, porque as novas incorporações já estão trazendo essa previsão expressa, para evitar que tenha algum tipo de necessidade de alteração na convenção. Então, se o condomínio está sendo incorporado, sendo construído com essa vocação, então já permite logo. E aí, a pessoa que está comprando, muitas vezes é investidor, e a Sim, compra com essa tranquilidade, que vai poder utilizar enquanto a convenção estiver ali em vigor e não for alterada. porque aí no meio do caminho, aí lembrando que todo prédio já tem, ele tem o prédio, quando ele está sendo construído, ele já tem aquela a convenção É isso. pré-definida, não é isso? É isso. E sempre que existe uma incorporação, é necessário um memorial de incorporação. E um dos documentos obrigatórios desse memorial de incorporação é a minuta da convenção de condomínio, que é feito pela incorporadora. Então, todo condomínio já nasce com uma incorporação. Não, perdão, já nasce com uma convenção. Convenção, isso. Todo condomínio já nasce com uma convenção. Então, podem os condôminos depois alterar a convenção, mas ele já nasce com uma convenção. Tá, e aí, assim, a gente está chegando no finalzinho do nosso programa, mas eu queria te perguntar. A gente já falou no primeiro bloco e comentou também no início deste que para mudar a convenção tem que fazer uma assembleia com um propósito específico, né? Vai ser uma assembleia Exatamente, extraordinária. extraordinária. E aí tem um quórum específico que tem as facilidades, né, que foram possibilitadas através até por conta até da pandemia, né, a adaptação que a gente passou e veio e ficou, né, a assembleia híbrida digital. E
custo disso? Se mudar uma convenção também tem custo, porque ela tem que ser registrada também, não é isso? Cara, muito, muito importante essa sua ponderação. O que a lei estabelece hoje sobre convenção? A convenção só precisa ser registrada para gerar, para que ela gere efeito perante terceiros. Perante os condôminos, ela não precisa ser registrada. Então, Ah, basta que altere a convenção para que ela gere efeito automático perante os condôminos. O tá, registro só é necessário para gerar efeito perante terceiros. Então, qualquer condômino que queira alugar o seu imóvel vai ter conhecimento da convenção. Então, tá. independente de registro ou não, aquela alteração já é vinculante a todos Então, eles. já é válida e assim, claro, cumprindo lá o quórum, tudo Exatamente. certinho, tudo validado, tá ali. Mas se porventura, aí pode dizer assim, é mais certo registrar ou não é certo registrar? É. Aí fica aqui, tá valendo do mesmo O jeito, é ideal é isso? registrar, mas não é. O ideal é registrar, mas vamos A lembrar, não é obrigatório. recomendação é É registrar, isso. mas não é obrigatório. Não é obrigatório para que gere efeito perante os condôminos. Isso não é Tá. obrigatório. Entendi. É, porque às vezes naquele momento, de repente, a gente sabe dos condomínios, né? Enfim, de É isso. repente está num período, não quer, mas assim, que fique ali sempre sabendo que de repente é melhor fazer, tá tudo certinho ali para não ter problema. É isso. 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 De qualquer maneira, a gente, vamos supor, a gente está no condomínio, fizemos assembleia, tudo direitinho, tudo certinho. E aí o morador antes não podia, aí definimos que pode, com as suas regras. Não registrei, mas está valendo, não tem problema nenhum. Apresenta e vou colocar meu imóvel lá para uma plataforma para alugar, fazer uma locação atípica, que agora eu gostei desse nome, aprendi esse nome também. É isso. Isso, isso. Bom, a gente chegou ao nosso final mesmo do programa. Quero te agradecer mais uma vez por você estar aqui. Um assunto que a gente chama que é polêmico, mas é um polêmico que, né, você trouxe esclarecimentos importantes, que se for tudo feito como você nos orientou, a coisa, e tendo bom senso, a coisa acontece e fica bom para os dois lados, não é isso? Exatamente. Exatamente. O pior de tudo é a ignorância, né? Então, pelo menos tendo conhecimento, você sabe como agir. É, e aí não Então, adianta, né? Vamos seguir para ser, né? Não pode, a gente não pode pensar só na gente, senão a gente tem que se isolar em algum lugar. A gente está morando em condomínio, então temos que, né, chegar exatamente. num denominador comum, não é isso? Perfeito. Ou Obrigada, se não viu? conseguir, como é uma democracia, a maioria vai tomar decisão, né? A É, maior pois parte, o é. quórum ali alcançado, vai tomar a decisão. Obrigada, tá, Leandro? Obrigado você, Cris. Pode contar sempre comigo, tá? Um prazer. Obrigada. Bom, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.